Bom dia, presidente da Casa, vereador Marcelo. Em nome de quem quero saudar toda a Assembleia, demais vereadores. Saudar aqui o nosso secretário de Finanças, Pedro Henrique, e a minha contadora, que eu chamo de Elite, que quero muito bem. E dizer inicialmente que é uma alegria enorme voltar a esta casa para a gente fazer uma discussão que eu julgo de grande valia, por conta de que nós vamos tratar de resultado da execução orçamentária do exercício de 2024, ou seja, terceiro quadrimestre. Então, isso é importante para a sociedade como um todo, para os poderes, as instituições, mocidade acadêmica. Nós temos essa dificuldade de reunir muitas pessoas nesta oportunidade, mas o que vem representa muito bem a sociedade e tudo é dado publicidade por todos os meios de comunicação e termina alcançando o objetivo. Sou Otaciano, representante aqui da assessoria contábil, ao lado daqui da Mazé. Portanto, ficam registrados aqui os meus agradecimentos iniciais pela presença de todos vocês. Nós vamos iniciar esta audiência pública, trazendo à baila logo a questão da fundamentação legal. Eu gosto sempre de trazer esses quadros, porque algumas pessoas pensam que é o que o prefeito quer, é porque a administração quer, é porque é bom. Também, as administrações têm essa obrigação legal, mas também têm um desejo de mostrar o que foi feito. Então, nós estamos aqui em nome também da Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo... no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Aí também tem o respaldo, o arrimo da própria Constituição Federal no seu artigo 166. E, como dito, a gente está nesta casa por império da própria lei. Vamos, então, aos pontos. Primeiro, nós vamos discutir alguma coisa sobre receitas, depois como despesas e, por fim, resultados e limites da gestão fiscal. Após esses quadros de gestão fiscal, nós vamos também passar para vocês os grandes números da saúde, que também já é uma outra audiência pouco exigida por outra lei. Ok? Receitas, então. Eu sempre julgo que receita, para mim, é o quadro mais importante para se discutir. No Brasil, a grande preocupação no Congresso, tinha um deputado nosso criticando, dizendo que no Congresso só se fala em despesa. Despesa para aquilo, despesa para acolá. E verdade, a gente só vê só criando programas, convênios, enfim, despesas. Repasses, mas não se fala muito em receita. Como arrecadar, como otimizar a receita, como tratar a receita, como deve ser tratada, fazendo esse par e passo com a despesa. Então, eu vejo que a receita é que é a grande questão. Quais as nossas competências, qual a participação do Estado, qual a participação da União. Por isso é que eu vejo aí nesses três primeiros quadros a importância maior do nosso encontro. Claro, sem tirar a importância dos demais quadros. Tá? Então, vamos lá. Receitas correntes, nós já conhecemos nessas categorias de receitas. Então, nós temos aqui no município uma meta, tivemos, né, isso é 2024, nós vamos tratar do terceiro quadrimestre de 2024, uma meta de R$ 347.459.000. E a realizada, a receita efetivamente arrecadada foi R$ 392.064.778. Tá? Portanto, fazendo aí uma comparação, nós arrecadamos 12,8% a mais. Pronto, essa primeira informação já me entusiasma, porque normalmente a gente faz um orçamento e às vezes não chega lá, na previsão. E aqui, nesses períodos aí de dificuldade, né, que é bom que se registre isso, a gente não só atingiu a meta, como nós ultrapassamos em 12,80%. Ok?
Então, distribuindo nas diversas categorias, nós vamos ver o seguinte: receitas tributárias. Nós tínhamos uma previsão de 37.086.000. Arrecadamos 42.929.000, isso em números redondos. Da mesma forma, a gente ultrapassou a meta e registramos esse aumento em 15,8%. Quando nós chegamos aqui, no primeiro mandato, a administração anterior, nós tínhamos um orçamento, você pode me lembrar, em torno de quanto? A nossa arrecadação tributária, só para a informação. Não lembro não, né? Mas não, era muito distante de 42 milhões de reais. Tá? Houve uma implementação, uma otimização, cuidados, eles aí chegou já a esse patamar de 42 milhões de reais, quase 43. Por que eu digo que receita é importante? Porque dentro da receita tem a receita tributária, e essa que eu vejo que o município tem que trabalhar melhor. Nós podemos ver, qualquer orçamento de município pequeno, a receita tributária é ínfima. E essa receita é que o município tem a competência de criar, de lançar, de prever, de arrecadar. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque o próprio Tribunal de Contas, ele busca essa operação, né? Esse modus operandi dos municípios. Você está prevendo, está arrecadando, então não, mas então prove que está cobrando, tá? Por vias administrativas e depois vias judiciais, para que você possa responder a não arrecadação dessa receita. Então, receita tributária, município de Aracati, comparando com demais municípios, otimizou e muito. Parabéns aí para a equipe. E, claro, a participação do Poder Legislativo, né? O município só cresce com a participação das duas, né, dos dois poderes. Essa sintonia, o trabalho, tudo passa pelo crivo da Casa Legislativa, então isso é um conjunto. Então é muito importante estar todo mundo de parabéns. Receitas de contribuição, meta, 20 milhões, arrecadação 21.623.000, portanto ultrapassando mais de 8%. Receita patrimonial, previsão de 5.485.000, arrecadamos 4.990.000, um percentual de 91%. Receita de serviços, 356.000 previstas, arrecadamos 456.000. Transferências correntes, meus amigos, nós temos uma previsão de 303.676.000 e arrecadamos 336 milhões, mais de 10%, quase 1% a mais. Transferências correntes. Então, essas transferências correntes são normalmente as receitas que sustentam o município. A receita que garante a manutenção da máquina. Porque os municípios, por si só, são pobres, não conseguem investir naquela arrecadação própria que eu falei anteriormente. Então, vive o que de transferência? Basicamente, de FPM, de ICMS, para chamar receitas livres, que hoje não são mais tão livres assim, né? Tem os seus 25% da educação, tem 15% da saúde, tem desconto de convênio, de parcelamentos, enfim. Mas são essas duas receitas livres que dão essa sustentação. Depois nós temos o SUS e temos o Fundeb. Tá? Então, receitas correntes, nós ultrapassamos aí, em mais de 10%, quase 11%. Temos essa dedução que nós jogamos aí do Fundeb, isso é só para fechar a conta, porque esse valor foi duplicado lá para cima. Para não duplicar, a gente deduz. Tem essa deduçãozinha de outras receitas e outras receitas correntes para fechar a questão das receitas correntes. Previsão de 4.999.000, realização de 9.917.339 reais, portanto, já quase 200% da prevista. Ok? Então, a gente entra agora na receita de capital. Lembrando que receita corrente é essa que eu falei, para a manutenção da máquina, e receita de capital é para investimentos. Aí eu chamo a atenção para a receita de capital. Se você for ver em outros municípios, pequeno e médio porte, normalmente essa arrecadação é muito baixa. Porque não tem como você arrecadar, a não ser um prestígio político, uma composição bem afinada, com os governos, com os entes estadual e federal, para que você consiga esses convênios para aplicação
em obras ou aquisição de equipamentos. E a propósito disso, nós podemos ver o seguinte: tivemos aqui a operação de crédito, não tivemos nada, mas dá o valor aqui para vocês, né? A receita prevista foi de 8.195.000 e arrecadado 16.801.000. 16.801.000. Então, é um valor significativo, porque houve um trabalho com esses entes, mas receita de capital em município é coisa pouca, às vezes nem tem, tá? É só esse informativo. Aí não tivemos operação de crédito, alienação de bens móveis, previsão de 50.000 e se arrecadou 368.000 reais. Ela está aqui como receita de capital, porque hoje você aliena um bem, um carro, um equipamento, essa receita entra no município também como receita de capital, porque o bem também era de capital, né? Isso não faz muito tempo que é assim, não. Ok? Então, nós temos aqui de receitas intra-orçamentárias, uma previsão de 18.346.000, uma arrecadação de 15.934.000, quase 87% da prevista. Então, total geral da nossa receita é 374 milhões. Isso quer dizer o quê? A previsão para o exercício de 2024, 374 milhões. Aí nós chegamos ao patamar, né, a receita realizada em 424.800.441 reais e 64 centavos. Ultrapassamos aí 13,16%. Mais uma vez, parabéns, porque, como dito, normalmente orçamento a gente estima e até passa, porque na ânsia de arrecadar mais, né, com tantos projetos, a gente termina pesando a mão no planejamento e fixa, estima uma receita mais elevada. Por mais que a gente tenha feito isso, a arrecadação foi mais forte e ultrapassou a meta, em mais de 13%. Ok? Então, a receita, minha gente, é isso. É a gente ter a felicidade de mostrar esse acréscimo. Pronto, eu acresci, arrecadei, trabalhei bem, aí sim eu posso falar de despesa. Mas antes da despesa, a gente vai mostrar para vocês, para ficar mais claro, que dentro das receitas tributárias, nós temos IPTU, R$ 4.393.068,08. IPTU é uma boa arrecadação? Sim. Para o porto de Aracati, sim. É uma boa arrecadação. Imposto de renda retido na fonte, 12.767.000, em números redondos. Esta arrecadação, muito boa, por sinal, 12 milhões, mas, a meu sentir, não me alegra muito, por quê? Porque é uma receita que vem do próprio cofre da prefeitura, né? Que eu desconto da folha de pagamento, ou desconto de uma nota fiscal, ou desconto de um recibo, então é daqui mesmo, diferentemente do IPTU que vem de fora, diferentemente também, em sua maioria, do ISS que vem de fora. Mas é uma receita boa no outro sentido, por quê? Porque essa receita é federal, essa receita era para ser da União, como o é. Com as mudanças da lei, a receita de imposto de renda retido na fonte ficou sendo parte da receita tributária do município. Muito bem, o ISS, nós temos aqui 16.746.470 reais. ISS, receita difícil de se arrecadar. Difícil. Se tiver uma boa equipe, tiver, vamos dizer assim, um cadastro atualizado, se tiver um sistema bom de tributação, se tiver uns códigos atualizados, se tiver um bom estoque de dados mais arrecadando, tá? E tiver fiscal, e tiver um secretário que entenda da matéria, que é o caso do Pedro Henrique aqui, a gente pode dar continuidade a esse trabalho e otimizar muito mais, né? Só que nós precisamos dessa estrutura. Essa estrutura sem agredir contribuintes, apenas cumprir o que já está na própria lei. Isso é muito importante, porque aí você atende a comunidade como um todo, e aí vem a boa administração. E ITBI, R$ 987.314. Esse ITBI é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, né?
Fica aqui registrado que houve essa venda desses imóveis e daí esse imposto. Tem município que às vezes passa nem no cartório, vende e faz ao contrário de gaveta. Mas muito bom também. Nós temos aqui a receita da dívida ativa tributária de IPTU, ó, 3.909.000, né? Receita de dívida ativa de IPTU, pessoal, é o IPTU de exercícios anteriores que não foi arrecadado, que o município cobra nos anos seguintes. Ele não deixa de ser chamado de IPTU e passa a ser chamado de dívida ativa. E temos também, da mesma forma, a dívida ativa do ISS, que aí foi arrecadado R$1.013.000. Então, a gente vê que tem um controle, tem um cadastro e que funciona, né? E outras receitas, para fechar a tributária, R$3.113.000. Primeiro quadro, o segundo, é o que eu vejo assim, de suma importância, porque ver se nós estamos trabalhando a receita tributária no município. Receita de contribuições, nós temos aí a contribuição previdenciária do servidor ativo, 14.186.000, e ao lado dela nós temos a contribuição da iluminação pública, né, que é a CIP, que antes servia de base para o Duodécimo, que não serve mais, não é isso? 7.536.000. Então é muito importante essas informações, porque quem é que sabe, quem nunca assistiu, não ia saber nunca que a Enel, né, que a população paga essa taxa, né, não mais taxa, contribuição, no valor de 7.536.000. Receitas de transferência, que eu já falei. Aqui nós estamos fazendo só uma distribuição daqueles montantes da primeira página, né? Nós temos aqui FPM, R$ 82.132.782,62. SUS, R$ 52.618.202. FNAS, R$ 1.528.988. FNDE, R$ 9.465.468. ICMS, R$ 42.783.369. IPVA, R$ 5.619.075. IPI, R$ 123.269, sempre é pouquinho. Temos o Fundef lá em cima, né, com R$ 116.780.997. E temos transferência de convênio dos estados, R$ 17.040.231 e as demais, né? Fechando um total de R$ 8.900.000. Então, aí são as nossas transferências correntes, as principais. Uma arrecadação a nível de Aracati muito boa, né? PVA também está bom, tem programa já aqui de incentivo para aumentar esse IPVA, já subiu para 5 bilhões, quase 6 milhões de reais. É só estar emplacando o carro aqui, né? Importante. Tem uns programas aqui, não tem? Incentivo para pagamento de IPVA aqui no município, tração de veículo. Mas teve no começo, teve não? Hoje não tem, né? Pronto, ainda pode otimizar muito mais ainda com alguns programas que vieram a ser implementados. Receita de capital, nós temos aí a alienação de bens, 368.369, e as transferências de capital, 16.433.000. A gente observa que essa transferência de capital, que é um valor significativo, 16.433.000, também foi recebida na parte corrente, 17.040.000 reais. Então, um trabalho muito forte junto ao governo estadual e federal. Uma boa parte dessa veio das emendas, veio umas emendas específicas só para despesa de capital. Pois é, a Mazé está avisando aqui que dessa despesa de capital veio muita emenda. Então é isso que eu digo, é o trabalho político que a gente tem que fazer para trazer recursos para despesa de capital. Bom, com relação à receita é isso. Se tiver alguma dúvida, vocês podem anotar ou perguntar agora. E eu vou entrar aqui na parte de despesas. Tá? Esse quadro, minha gente, é só mais para mostrar um determinado grupo de despesa, né? Então, assim, vamos lá ver a nossa dotação atualizada do orçamento. Nossa dotação atualizada nas despesas correntes ficou em R$ 359.355.179.
empenhamos R$ 359.189.739 reais e liquidamos R$ 359.169.739 e pago R$ 342.528.413. Tá? Então, nós vamos observar nesse quadro que a maioria da despesa realmente é corrente, é com manutenção de máquina. E dentro dessa arrecadação, dentro dessa despesa, a maior delas, nós temos a despesa com pessoal e encargos sociais. Esse quadro é mais para mostrar isso. Vamos lá para pessoal e encargos sociais. A penúltima coluna, liquidação. Nós liquidamos R$ 183.618.938 reais e foi pago R$ 182.548.483. Então, dos 359 liquidados, nós liquidamos só com pessoal em cargo R$ 183.618 reais. E diga aqui a vocês que já teve pior. Essa realidade é de quase todos os municípios, para dizer só do Ceará, mas do Brasil inteiro, do estado. Há uma dificuldade muito grande para você respeitar os limites de pessoal, porque a demanda é muito grande dos serviços e as prefeituras tendem realmente a contratar mais pessoas, fazer concurso público, contratar temporariamente, coisa do tipo, para atender a demanda. Então, é uma dificuldade enorme. Tanto é que você observa aqui, os juros em cargo da dívida, também faz parte desses grupos, foi liquidado R$ 5.419.270 reais, mas as outras despesas correntes, R$ 170.131.000. Fazendo frente com a folha de pagamento, veja que, para manter toda a máquina, todas as despesas, nós fizemos com 170 milhões de reais. Mas só com o pessoal, 183 milhões. Isso aí, a gente vê a dificuldade, ou as dificuldades que as administrações têm. Que o pessoal leva muito a receita, né? Mas é porque o município quer? Não, é porque a saúde precisa de mão de obra, a educação, né? Os salários aumentam anualmente e tantas outras coisas. Porque a despesa, se vocês forem observar, elas são crescentes automaticamente. A despesa, fatalmente ela vem. Mas a receita eu tenho que trabalhar com mais cuidado, para poder acompanhar o ritmo, porque senão você fica com um orçamento deficitário. Então, vamos ver que isso é a parte corrente. Indo para a despesa de capital, nós tivemos uma dotação de 64.341.000, 51 milhões de investimentos, né? Dividido em quê? Isso é previsão. Aí investimento de 51 milhões, inversões zero, amortização da dívida 12.675.000, tá? E realização, a penúltima coluna, vamos lá, nós liquidamos 64 milhões, e dentro desses 64 milhões nós temos de investimento 51.666.000 e de amortização de dívida 12.675.000. Essa dívida, pessoal, é uma dívida que não é essa anual, vamos dizer, a corrente. A dívida fundada que vem sendo paga ao longo prazo. Tá? Então, nós tivemos um total de despesa, vamos lá para a última linha. Tem uma reserva de contingência, a gente não mexeu. Essa reserva de contingência foi prevista e lá ficou. Porque ela é destinada para uma despesa que apareça de repente, né? Um caso de calamidade pública, coisa do tipo assim, e não foi necessário. Mas vamos para os totais. O orçamento ficou, depois da atualização, em R$ 424.216.716 reais. Liquidação R$ 423.511.175 e pagamento de R$ 397.690 reais. Então, quem tiver até aqui, que existe um equilíbrio orçamentário financeiro, que é um dos princípios da lei de responsabilidade fiscal, né? Ao lado do planejamento e ao lado da transparência, que nós estamos fazendo aqui. Mais uma demonstraçãozinha aqui. As despesas empenhadas a pagar processadas ficou em R$ 23.659.000.
a empenhada a pagar não processadas apenas R$20 mil, o total de R$23.679.000. E um saldo financeiro de R$16.133.000. Despesa por função de governo. É informação relevante, porque a gente pode decorar, rapaz, gastei quanto na função educação, né? Aqui já não é necessariamente despesa realizada em cada secretaria, não. Porque na função, digamos aqui, gestão ambiental, às vezes acontece numa secretaria de meio ambiente, se tiver, no fundo de meio ambiente, ou em outra secretaria, se tiver. Então, aqui é na função mesmo, porque eu gastei com gestão ambiental R$2.391.883, e urbanismo, R$43.835.548, cultura, R$961.510, educação, R$149.898.768, saúde, R$87.691.265, previdência social, R$34.677.470, assistência social, R$7.489.596, segurança pública, R$519.242, administração, R$52.897.961 e legislativo, R$10.400.635. Reserva de contingência não gastamos nada, ficou preservada. Encargos especiais, R$25.236.673. Desporto e lazer, R$2.551.973. Transporte, R$4.643.871. Agricultura, R$314.773. Isso foram as despesas por função, ok? Agora vamos para os resultados e limites da gestão. Aplicação de recursos em educação. O mínimo que se tem que gastar é 25%. Todo mundo já sabe disso, né? Das receitas de impostos e transferências. Tá? Então, a gente só ir lá nos impostos, nas transferências, calcular 25%, que daria aí 170.545.622, e o valor a aplicar 212, 25%, daria o quê? 42.636, né? E valor aplicado, 42.771.129, portanto, se gastou aí 25,08%, né? Um superávit de aplicação de R$ 134.724. Então, cumpriu isso aí com o artigo 212 da Constituição Federal. Regulamento da Lei Complementar 14.113, né? Essa lei que trata aí da arrecadação do Fundeb, a gente observa que o nosso Fundeb é constituído de 20% de algumas receitas, né? O Fundeb que vem para o Estado, depois distribui para os municípios. Então, todo mundo participa com 20% dessas receitas aí. O IPI, na IPI exportação, FPM, FPE, o ITR do município, o ITCDM, o ICMS e o PVA. E é outro imposto que a União eventualmente instituir, tá? A Liga Adicional também do ICMS, tá? Junto com o ICMS lá. Então, pega-se 20% desses impostos, joga um fundo, depois faz a distribuição de acordo com o índice de cada município. Aplicação do Fundeb. O mínimo é 70%, né? Quem tem que gastar com um profissional da educação. A receita do Fundeb foi 114.506.000. O mínimo de 70% com os profissionais seria o quê? R$ 80.154.268. E com relação às despesas, que seria R$ 1.140.177. Né? Gastamos de que forma? Com encargos sociais R$ 10.023.116, mais R$ 71.117.060, com remuneração dos servidores. Portanto, nós chegamos aos 70,86%. Tá? O mínimo é 70%, portanto, cumprindo aí a questão do Fundeb. O VAT é uma complementação do Fundeb, né? Que a própria lei obriga que você gaste aí
hoje 51,66%, com educação infantil e 15% com equipamentos ou investimentos. Então, nós temos aqui de receita 23.896.000, o mínimo de 51 seria 12.345.173 reais, e o mínimo de 15% para o investimento seria 3.584.546. Vindo para a despesa do Fundeb, né, 16.002.934, nós tivemos aqui, com investimento 3.655.585, portanto 15,30%, passamos dos 15 também, e com a despesa, com a educação infantil, 12.347.348. Então chegamos a 51,67. Então VAT também cumprido. A aplicação de recursos da saúde, a gente vai ver lá na saúde, mas a gente adianta aqui também. O mínimo anual de 15% das receitas de imposto e transferência, né? Ações de serviço público da saúde, aspas. Impostos e transferências constitucionais, 162 milhões, que seria a base, 859.862. O valor a aplicar, né, seria de 24.428, e nós aplicamos 24.488, portanto 15,04%, com superávit de 59.721. Também cumprindo a saúde. Limites aqui com despesa de pessoal. Nós temos aqui uma base aqui de 372.139.000, né, da receita corrente líquida. A gente deduz as emendas individuais, emenda de bancada e remuneração com agências comunitárias de saúde, também foi permitido descontar. A gente chega numa base de cálculo de 357.942.000. Ok? Fazendo conta com a nossa despesa com o pessoal, de 146.125.623, a gente chegou a um patamar, um percentual de 40,82%. E aí é louvável que esse registro com muita ênfase, porque, meus amigos, despesa com pessoal, é todo mundo no 54%, 55%, 56%, até 60%. É difícil, viu? Muito difícil. Então tem que ter um equilíbrio muito, vamos dizer, forte, né, para a gente chegar a respeitar essa chamada Lei Camata. Porque não é fácil, por conta dos encargos sociais e a própria folha e a demanda que é alta. Passamos aqui, vocês se lembram, em outras ocasiões, momentos muito difíceis, nós próximos desses 54%. Né? Então, houve um trabalho, da maneira legal, de como diminuir isso, e foi feito, e hoje estamos encerrando o exercício de 2024 em 40,82%. Ok? Resultado primário. Esse quadro é um quadro super importante, assim, para os investidores, principalmente, né, para a União, para o mercado externo, porque isso aí, todo resultado primário de cada município vai se juntando ao da União, né? E aí, aquele município que tem um bom resultado primário, é um município que alguém pode apostar nele. Ele termina chamando investimento. Né? Por quê? Porque o município está podendo pagar a sua dívida, ou os juros da sua dívida. Tá? Então, o que seria o resultado primário? É exatamente o encontro das receitas primárias com as despesas primárias. E receita primária é aquela receita, para ficar mais fácil o entendimento, como fosse as receitas de impostos. Aquelas receitas que eu sei que eu tenho mais constantemente. Então, pego essas receitas, eu tiro aí as financeiras, aliação de bens, operação de crédito, tiro tudo isso aí, tiro as minhas receitas. Eu pego essas receitas e as minhas despesas também primárias, tiro os pagamentos de juros de dívida, amortização de dívida, e faço o confronto. O que sobrar é o resultado primário, pode ser deficitário e pode ser superavitário. No caso aqui, nós tivemos um superávit primário superavitário até o bimestre, até o sexto bimestre, de 14.958.782 reais. Então, é um bom resultado primário, é animador. Então, o município fez o quê? Se esforçou para pagar essa sua dívida todinha,
a dívida corrente e sobrou alguma coisa para garantir o pagamento de juros da dívida, do estoque da dívida dele. Tá? Então, esse quadro é muito importante a nível mesmo nacional, estou falando, ou até internacional. Aí nós temos o outro, que é um quadro importante, que é o nominal. Esse estado nominal não é aquela conta doméstica que a gente faz, né? Se eu tenho 10 mil, devo 12, então eu tenho menos 2 mil negativo. Não é bem assim a conta. Seria, mas a lei fez algumas considerações internas para chegar nesse resultado nominal. Por quê? Ele pegou dois momentos. Pegou a posição de uma dívida fundada que você tem, no momento, e comparou com a dívida fundada em outro momento. Aí ele vai tentar verificar a variação dessa dívida com esses movimentos internos. Vou dizer como é que funciona. No dia 31 de 12 de 2023, a nossa dívida consolidada era 48.782.677. Bom, só que eu tinha uma disponibilidade de caixa bruta, vocês vão ver aí, de R$ 26.274.750. Eu podia muito bem simular pagar essa dívida com esses 26 milhões. Aí ele diz, não faça isso não, que você está devendo aqui uns réis a pagar. Simule o pagamento dele, é que sobra que você deduz. Né? Então a conta do resultado nominal começa assim, e depois eu faço a comparação, né, quanto eu devo, para ver a variação. Tá? Então, fazendo essa conta aqui, eu peguei os meus restos a pagar, que era 55 milhões, e mais um depósito restituído de 5, fui diminuído do que eu tinha de 26, me deu um negativo de 34 milhões. Tá? Então, em vez de eu diminuir dos 48, eu vou somar. Né? Aumentou a minha dívida. Diminuiu apenas esses 2022, que está ali embaixo, porque é um AV que a gente tinha. Então, a minha dívida ficou em 83.267.000. Tá? A mesma conta eu faço já no outro segundo período, que é 31 de 12 de 2024, né? Até o bimestre, dezembro. A minha dívida subiu para 54 milhões, né? Com alguns parcelamentos de previdência. O meu caixa ficou em 16 milhões, simulei o pagamento dos meus restos a pagar, me sobrou negativamente 31 milhões, somei com 54, diminuí esses 2.991 de AV, aliás, esse 2022, que já vem do outro período, e eu fiquei em 86 milhões e 40 mil reais. Então, pegando A menos B, eu vou ficar com menos 2 milhões. 2 milhões 772. Então, o resultado nominal, né, nesse volume de dinheiro, ficou em torno de 2 milhões. Não é tão grande, isso aqui é... No próximo trimestre, digamos assim, já deve ter sumido. Porque teve um aperto grande com relação aos parcelamentos, né, de dívidas, que não é só de uma administração. Às vezes o INSS vem e fala o levantamento de vários exercícios, né, não sei bem se essa é a realidade, mas estou dando um exemplo. E aí você é obrigado a registrar e nisso dá essa variação de resultado nominal. Bom, esse foi o último quadro, né? A gente agradece aí, já para esse primeiro momento eu vou apresentar ainda a saúde. E se tiver alguma pergunta, a gente fica aqui à disposição, tá ok? E se quiser que eu já continue, eu já começo com a saúde e no final a gente faz aqui uns comentários, tá bom? Ok. Bom dia a todos novamente. Vamos dar início à nossa outra audiência pública, desta feita da gestão da saúde, também do terceiro quadrimestre de exercício de 2024, às 10h34 da manhã. Qual é o dia de hoje? Quanto é hoje? 25 de fevereiro de 2025. Terceiro quadrimestre,
Da mesma forma, senhores, temos a fundamentação legal, né? Temos essa lei complementar 141, no seu artigo 36, parágrafo 5º, que obriga também a gente fazer esses relatórios e apresentar também na Casa Legislativa, né, 3 vezes no ano, são 3 quadrimestres. Fazemos em fevereiro, fazemos em fevereiro, maio e setembro. O nosso, do último, é que cai só em fevereiro, que é o último quadrimestre. Tá? São 3 reuniões para um exercício. Então, vamos nós aqui. Receitas, despesas, resultados e limites da gestão fiscal. Nos mesmos moldes. Tá? Só que aqui é bem curtinho, porque é só a receita da saúde e a despesa também é muito pouca, praticamente um quadro. Vamos então lá. A União participou com a arrecadação geral da saúde com R$ 52.651.467,99. 52.651.000. O Estado, com 9.190.000. E o município, com 25.292.440. Aplicação dos rendimentos, né, dos recursos, chegou em R$ 813.324. Então, isso aqui compõe a receita total que entrou na Secretaria de Saúde. União com valor significativo, eu até admiro, porque tem município que da União participa com bem menos, proporcionalmente falando. O Estado praticamente zero e o município passando dos 2. Tem essa realidade também. Aqui tem um trabalho bem feito na saúde, né, e conseguiu essa arrecadação da União, no valor de 52 milhões. E o Estado também, um valor bacana, 9 milhões, e o município, para atender a demanda, teve que investir aí 25 milhões, mais de 25 milhões, quando, na verdade, legalmente poderia ser menos, né? Nós temos aí total de 52.661.000, né, falando aqui de União. Nós temos aqui 33.265,98 para a despesa de custeio, investimento, porque aqui não saiu azul. Custeio é para ser é daqui, é porque eu não estou vendo, é o azul. Então, vamos lá, para custeio, R$ 52.618.202, investimento R$ 33.265. Vendo que o investimento sempre é difícil, é bem pouquinho, né? Muito bem, isso dentro do bloco da União. A gente vendo aqui já por fonte, nós vamos ver aqui, agentes comunitários de saúde, 4.665.248, saúde bucal, 1.080.000, outros programas de transferência do SUS para manutenção de atenção primária, 7.718.826, transferência de recursos do SUS, atenção especializada, 11.856.402, vigilância sanitária, R$ 1.027.936, outros programas de transferência do SUS, manutenção de vigilância em saúde, 457.606, transferência, bloco de gestão do SUS, piso da enfermagem, R$ 3.766.751, outros programas do bloco da gestão do SUS, R$ 106.734, transferência do SUS, outros programas financeiros fundo a fundo, R$ 21.938.660, transferência de convênio dos estados para o SUS, R$ 9.190.000, nós vimos lá, e alienação de bens móveis, R$ 28.108, transferência de convênio dos estados para o SUS, R$ 5.157. Então, o total aqui, pessoal, aqui eu tenho as fontes do Estado e da União, tá? R$ 61.842.332. Aqui, se a gente somar, porque não está aqui, mas se a gente somar aqui a saúde, o repasse, a participação do município, que é de 25 milhões, mais os 803, nós vamos chegar a um valor em torno de 87 milhões, que seria a arrecadação efetiva da saúde, em 2021.
24. Despesa, aquele mesmo quadro, né? Aqui já difere um pouco, porque a Secretaria gasta mais com despesa de manutenção, bem mais, que a Prefeitura se aproxima muito de despesa do pessoal com manutenção. Vamos ver como é que ficou. Despesas correntes, vamos ver aqui, empenhado, vamos logo aqui, dotação, é pouca coisa, a gente vai ler tudo. Despesas correntes, a dotação atualizada ficou em 86 milhões, 842.918, empenhou-se 86 milhões, 680.658, liquidamos 86 milhões, 680.658 reais, pago 80 milhões, 815.762. Aqui todo mundo entende essa nomenclatura, né, de empenhado, liquidado e pago, né? Pode ser que alguém não entenda, pessoal, porque o empenhado é a reserva que a gente faz no orçamento para uma determinada despesa, mas não tem obrigação ainda de pagar aquela despesa. Por quê? Porque não foi liquidada. Então, você vai para o segundo estágio, que é a liquidação. Aí, quando você liquida, aí sim, você tem a obrigação de pagar aquela despesa liquidada. Não pode mais anular, antigamente podia. Então, liquidou, ou seja, recebeu o material ou serviço, deu atesto, não se anula mais. Aí, então, o terceiro estágio, que seria o pagamento. Tá? Então, observando essa linha, a gente vê que o orçamento está ok, empenhado ok, liquidado ok, pagamento também. A gente vê aí uma sintonia muito forte nos estágios da despesa pública. Agora, indo para as despesas com o pessoal em cargos, nós vamos ver aqui na penúltima coluna, R$ 19.585.961, tá? E pago R$ 19.346.932. Então, tudo praticamente pago. E as outras despesas de manutenção da própria secretaria ficou em R$ 67.094.696 e pagou R$ 61.468.830. Você vê que a despesa com o pessoal aqui já foi um pouco mais diminuta, né, com relação ao que gastou com a manutenção. E isso é importante, porque funcionou, atingiu os percentuais e atendeu a demanda outra que não seja de pessoal. Despesa de capital, nós temos aqui a liquidação, penúltima coluna, de R$ 1.010.000 e pago de investimento também R$ 1.010.000. Fechando o orçamento, está aqui que eu tinha feito, o orçamento da Câmara ficou em 87.800.000, a Câmara, desculpa, da Saúde, R$ 87.853.527. Tá? Penhou-se R$ 87.691.265, liquidou R$ 87.691.265, pago R$ 81.667.733. No passado não muito distante, algum vereador aqui deve lembrar que não existia, Pedro, sei que na época não trabalhava muito em município, não existia essa fiscalização, antes da LRF, na verdade, e um pouco após. A gente não tinha limite, o orçamento podia ser superestimado, a gente empenhava, liquidava e pronto, ficava um reais a pagar do tamanho do mundo, não tinha acompanhamento. Agora, por conta dos 3 princípios da LRF, aí está se respeitando. Então a gente vê, isso é importante demais, você estima o orçamento, fixa a despesa, arrecada, faz o empenho dentro desses limites, liquida e paga respeitando todos esses limites. Então melhorou muito depois da lei de responsabilidade fiscal. Então os municípios estão praticamente em dia com as dívidas, tirando aí aquelas que não podem ser pagas, ou aquelas que foram geradas em 10, 20 anos ainda, que vem uma fiscalização, faz um levantamento, aí você confessa uma dívida e incorpora na dívida fundada do município. Ok? Bom, por função, nós temos aqui saúde, né? Até dezembro de 2024. Com a administração, penúltima coluna, foi liquidado R$ 6.161.097, pago R$ 5.695. A atenção básica, liquidado R$ 28.273.847, pago R$ 26.158.303.
Assistência hospitalar e ambulatorial, R$ 49.381.023, pago R$ 46.046.986. Suporte profilático e terapêutico, liquidação de R$ 670.923, contra o pagamento de R$ 670.923. Vigilância sanitária, liquidação de R$ 3.204.374, pago R$ 3.096.474. Indo para os totais, orçamento R$ 87.853.527, nós já vimos, empenhado R$ 87.691.265, liquidação de R$ 87.691.265,52, e pago R$ 81.667.733,78. Então, um quadro que a gente vê que ele acompanha, aquele mesmo quadro da prefeitura. Tem realmente esse cuidado, as prefeituras têm esse dever, essa obrigação de respeitar esse equilíbrio orçamentário financeiro, tá? Como também o da transparência. E o planejamento. O que se observa hoje nessas audiências públicas, existe essa realidade, né, de se projetar bem um orçamento, dentro da realidade, não pode estar ultrapassando tanto, e para atingir o princípio do planejamento, e esse equilíbrio orçamentário financeiro com a devida divulgação em todos os canais e veículos de divulgação. Despesa com ações e serviços públicos de saúde. Aqui é para o consórcio público, né? Com rateio em consórcio público pessoal e encargos sociais, foi despendido o valor de R$ 1.677.331,96. Rateio para participação em consórcio público e outras despesas correntes, R$ 1.409.576,48. Total, R$ 3.086.908,44, o total que se repassou para o consórcio público. Este quadro nós já vimos, né? Aquele mesmo lá, o município tem a obrigação de gastar 15% das receitas de impostos, transferências constitucionais, que o 15% seria R$ 24.428.979, desses 162 aí, 859, aplicamos R$ 24.488.701, portanto, atingindo um percentual de 15,04%, com superávit real na aplicação em R$ 59.621,70. Então, esses são os dados, né, os dados maiores, receita, as receitas que entraram na saúde, com a participação do Estado, do município, União e mais as aplicações financeiras. Depois a gente viu esses repasses por fonte e distribuímos essas despesas. Também tivemos a oportunidade de dizer para vocês que foram cumpridos todos os percentuais obrigatórios e constitucionais. Ok? Então, essa é da saúde, eu findo aqui também a saúde. Os pormenores da saúde, normalmente, eles são divulgados através da Secretaria de Saúde, né? Noutra oportunidade, mas para atendimento à Lei Complementar 141, esses são os números que atendem. Então, sem dizer que eu saí agora, mas registro minha gratidão por estar aqui conosco, né? E dizer que é muito bom, às vezes a gente sente falta da mocidade acadêmica, né? Mas é assim, aos poucos a gente vai conseguindo. Eu estava falando aqui para o secretário que a gente pode também, presidente, depois testar, não sei, a ideia de uma reunião dessa virtualmente, a gente distribui um link para ver se a gente consegue chamar mais gente para a rede, para a participação. Você pode solicitar dessa forma, que a gente faz também. E se for presencial, é uma alegria que se renova, sem dúvida nenhuma. Portanto, agradeço a vocês, os pares, meu secretário, minha contadora, os vereadores e a Assembleia aqui presente. Muito obrigado por estar aqui conosco até o momento. Bom dia.
Bom dia a todos os presentes. Agradecer aí a presença da CONASP, Mazei Otaciano, nosso secretário Pedro. Boas-vindas a essa primeira apresentação, audiência pública de orçamento da gestão fiscal e da saúde do nosso município, que é feito em atendendo à lei da transparência, né, e da responsabilidade fiscal. Foi transmitido nas nossas redes sociais, as audiências são transmitidas nos nossos canais da Câmara, né, para que o público acompanhe no YouTube e no Facebook e no Instagram, estão sendo transmitidos e acompanhados à disposição de quem queira acompanhar, né. Queria pedir, desde já, que disponibilize esse material à nossa secretaria através de e-mail ou dispositivo para que fique acessível aqui aos vereadores. Fazer um registro importante, né, no acompanhamento desses números em relação e destacar de forma clara que, como você falou, em forma técnica, mas vou falar de forma prática, a presença do deputado Eduardo na possibilidade de recursos que foi aportado no município, que garantiu essa saúde financeira que nós constatamos agora por números, né, em repasses de emendas, em convênios firmados. Dizer e agradecer a presença do vereador Orlando, da vereadora Hilda, do vereador Beto, da vereadora Lucelena, do vereador Marcos Monteiro e do vereador Evaniel, que se fizeram presente no dia de hoje para acompanhar aqui a sessão ordinária, e que a gente está aqui à disposição, sejam sempre bem-vindos. O que precisar, nós estamos aqui à casa para melhor servir. Fica para contar a palavra aí aos vereadores. Bom dia a todos. Eu não poderia deixar de registrar o equilíbrio financeiro desse prefeito Bismarck Maia, porque em todas as rodas de conversas ele prometia que ia cuidar com muito carinho do dinheiro público. E está aí a demonstração. Sei que o deputado federal Eduardo Bismarck contribuiu muito, mas se não fosse esse equilíbrio deste grande prefeito, eu acho que as coisas não teriam acontecido como está sendo aqui, tão positivo, dentro de tantas obras construídas e outras ainda a terminar, e com quantidade de funcionários, com todo o pessoal em dias, com muita responsabilidade, ele chegou a atingir o seu limite prudencial de 40%, que podia ir até os 54%, mas ele sempre teve esse carinho e cuidado, né? Eu queria também aqui deixar minha saudade ao ex-secretário Gustavo. Eu não podia, né, Mazé? Você sabe que a gente é parceiras, né? E queria também dizer da satisfação de lhe receber, Pedro. Acho que essa é a segunda oportunidade que eu estou tendo, mas eu tenho certeza que, se você está assumindo esse cargo, tenho certeza que você tem capacidade suficiente, não de superar a nossa saudade de Gustavo, mas com jeitinho, né? Também parabenizar a grande demonstração do seu escritório da CONASP. A gente vê a eficiência, porque o senhor botou aqui como exemplo a dona Mazé. A Mazé é uma referência assim, para nós mulheres, pela capacidade, por esse jeitinho dela. Isso é tão habilidosa e isso é muito importante no profissional, sabe, Mazé? Queria parabenizar aqui também aos funcionários da Secretaria de Finanças, que teve esse desempenho na arrecadação do município. Isso é muito importante. E aquela secretaria era valorizada. E eu sempre falava para o Bismarck, se você, diante de uma construção tão maravilhosa que é administrar esse Aracati, se você não fizer o alicerce pelos seus funcionários, eu acho que você não terá sucesso. E aqui eu espero que a Roberta dê continuidade a esse trabalho. A Casa da Câmara aqui é a casa de vocês, e sempre que for necessário, a gente vai estar aqui para apoiar, para fiscalizar, para aprovar as leis, porque é o nosso papel, e dizer que é uma satisfação muito grande estar aqui nesse momento. Agradecer, viu, de coração, o seu
seu trabalho, a sua manifestação. E como também, Marcelo, até antes de começar a reunião, eu estava falando aí com o presidente da CONASP, para que as secretarias, só são 3 vezes no ano, convocassem os funcionários para participar, para ouvir como tão equilibrado foi a administração do prefeito e irá sendo também equilibrada a nossa administração da nossa futura prefeita. Porque em muitas rodas de conversa, surgem assim comentários que você não tem nem noção. Então, eu acredito que algumas pessoas participando será uma maneira legal de você mostrar a realidade. Porque a comunicação é importante, principalmente quando ela é feita com justiça, com lealdade, de boca a boca, mas com seriedade. E meu muito obrigada a vocês. Obrigado também. Muito bom. Bom dia a todos, presentes e os que nos acompanham nas redes sociais, né? Agradeço, né, a transparência, como disse o Marcelo, a colocação e as explicações sobre todas as siglas, todos o itinerário do orçamentário do nosso município. Parabenizo a Pedro, né, que vai ter essa missão aí tão árdua, né, porque minha área é humanas, não é matemática. Espero que você esteja bem apto a fazer isso. E gostaria também, se fosse possível, que ele me citasse novamente o gasto com o pessoal. Foi 40% que o senhor falou? 40,48, foi? Deixa eu ver se eu tenho aqui. É na outra. Peraí que eu digo já. Aqui. $40,82. Muito obrigada. Né? Também sou de acordo, né, que as pessoas que nos acompanham pela rede social, nos meios sociais aí, integrantes, e também, no caso, né, os alunos dos colégios, principalmente estaduais, né, poderiam estar aqui com o professor de matemática também, fazendo aí uma apreciação dessa logística e transparência que nos é dado como cidadãos para participar, né, e também sugerir algo novo para que o Pedro possa fazer aí uma boa gestão na sua secretaria. Muito obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Pedro, seja muito bem-vindo aqui ao Aracati, oficialmente agora como secretário de Finanças aqui do município. Queria agradecer aqui a CONASP, a pessoa da Mazé, com quem eu tive o prazer de trabalhar em outros tempos, e falar aqui da responsabilidade de gestão que o prefeito Bismarck teve, juntamente com seu secretariado, nos anos anteriores. Né? A gente tem aí um resultado satisfatório, né? Superavitário, como a gente viu, e o exemplo de gestão fica o resultado também. E só para constar, a gente registrar aí a chegada do nosso amigo Chico Rocha. Só para registrar, ao ponto de que sendo apresentado, né, esses números aqui para a gente, para todo Aracati, através da transmissão que estava acontecendo, o Marcos Monteiro, o vereador Marcos Monteiro e o vereador Marcelo Porto sempre estavam aqui discutindo e tratando sobre cada item e cada percentual que a gente estava recebendo a informação de vocês. E isso se reflete muito ao servidor público que, na ponta ali,
se empenhou e trabalhou para que cumprisse fielmente o seu papel, né? A gente só tem esse resultado graças à boa gestão do prefeito. Eu queria deixar aqui também os parabéns para os servidores municipais que desempenharam muito bem o seu papel. Então, eu queria agradecer a presença de vocês. Bem-vindo, Pedro, mais uma vez. Obrigado. Ok. Bom dia a todos. Estão aqui presentes os colegas vereadores, os servidores da casa aqui presentes, ao público, ao Wellington, servidor municipal, aos que nos acompanham através das redes sociais. Queria aqui parabenizar a dona Mazéia, toda a sua equipe, a sua empresa que presta um grande serviço, ao Pedro, que assumiu a Secretaria de Finanças do nosso município, que tem uma missão forte de dar continuidade e melhorar cada vez mais o serviço de arrecadação. Sem arrecadação, o município não sobrevive. E lá atrás, quando o prefeito Bismarck, no seu primeiro mandato, assumiu, fizemos as mudanças necessárias, que foi uma reforma tributária em relação às arrecadações, e isso hoje, esses índices são justamente por conta do que foi feito lá atrás, as reformas necessárias. E toda mudança drástica que acontece mexe com as pessoas. Mas naquele período a gente estávamos aqui na Câmara e foi umas discussões meia árduas, meia pesadas, mas está aí o fruto do trabalho que fez com que o município saísse de uma situação financeira difícil e voltar a ter um sorriso com suas finanças, desde a folha de pagamento em dia e as ações que o nosso município vem sendo construídas, as modificações, né, as reformas necessárias. Então foi um verdadeiro choque de gestão que a gestão do prefeito Bismarck fez no nosso município, e necessária. Mas eu acredito também, Pedro e a equipe, que tem algumas situações que podem serem melhoradas. Recentemente eu estava aqui na casa e recebi uma senhora que tem uma residência construída, que estava construindo, e ela reclamou que o ISS estavam cobrando sobre o valor de avaliação do imóvel no seu todo. E que eu também entendi a reclamação dela, que deveria ser feita a cobrança do ISS sobre o serviço do pedreiro, do eletricista, do servente, um todo da mão de obra, e não do valor do patrimônio. Porque ali ela já tinha comprado o cimento, tinha comprado a fiação, o tijolo e tudo, então ali já está embutido o ISS, o imposto, né, que é cobrado o ICMS. E aí é uma coisa que a gente vai discutir com você lá na frente, para ver o que, é que a gente pode melhorar. Que eu acho que tem como melhorar também a arrecadação do ISS em nosso município. Nós temos aqui parques eólicos, que tem empresas que vêm fazer manutenção dos parques, não sei como é que está a fiscalização em relação a isso aí. Temos a Petrobras também, que temos postos de combustível, de coleta de petróleo em nosso município, tem o gás natural. São empresas que têm mão de obras que, quando vão fazer suas manutenções, de valores altos, e que poderão também contribuir no aumento do ISS do nosso município, da arrecadação. Portanto, o Poder Executivo com o Poder Legislativo tem que caminhar junto para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, não só sufocando de forma alguma o contribuinte aracatiense especificamente, mas eu tenho a convicção que o Poder Legislativo com o Poder Executivo tem a responsabilidade na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, a gente conta aqui, podem contar com o apoio da gente para que nós possamos caminharmos juntos e ter um Aracati cada vez melhor. Queria fazer aqui uma observação de ter aqui o retorno do meu amigo Chico Rocha, nosso vereador, fez um susto aqui nesta casa essa semana, que teve aí um problema de saúde, mas fico feliz, Chico, de ter você aqui novamente na casa, e que Deus abençoe você e restaure sua saúde cada vez mais. O Aracati precisa de você. Forte abraço a todos. Muito bom. Não é aqui dá, não, presidente. Eu vou falar de novo. Bom dia a todos, bom dia. Eu quero aqui dar um bom dia especial aos vereadores, ao Pedro, secretário do município de Aracati, seja bem-vindo às finanças, dona Mazé, ao pessoal da CONASO, a todos os vereadores, aos funcionários da casa, dizer um bom dia especial para o meu amigo Chico Rocha, dizer para ele que a gente fica muito feliz, eu fiquei muito feliz com o retorno dele aqui. Nós estávamos orando, nos deu um susto muito grande, para falar a verdade, quando eu soube eu fiquei
E daí sua filha estava me passando tudo que estava acontecendo com você. Eu ficava muito feliz quando ela me mandava mensagem dizendo que você estava se recuperando. E, inclusive, hoje eu estava até comentando com a vereadora Ailda e nós íamos fazer uma visita na sua casa. Mas eu estou bem feliz porque eu estou vendo você no retorno dessa casa. Isso é muito importante aqui. Muito importante mesmo. Dar um bom dia aos funcionários da casa, às pessoas que se encontram presentes aqui no plenário da Câmara. Dizer para a equipe da Secretaria de Finanças e para o pessoal da CONASP que como é bom a gente ter um gestor que cuidou com carinho e com responsabilidade com as finanças do nosso município. Como é bom. E daí o exemplo está aí, foi passado aqui para esta casa. A gente viu que o ex-gestor, o prefeito Bismarck Maia, quando ele soube segurar as contas do município para poder tirar o município, até mesmo, Pedro, nós éramos aqui no CADIM. Nós éramos direto no CADIM. Para quem não sabe, o CADIM é o SPC da pessoa jurídica. E nós hoje, nós saímos do CADIM e nós hoje temos credibilidade com essa gestão que o prefeito Bismarck fez, de até fazer empréstimo. E o Aracati é direto no grupo A, que a gente tem condições até mais, até pelos empréstimos que foi feito para melhorar a cidade, para resgatar o ânimo do aracatiense, que é justamente o que acontece, porque o Aracati hoje é uma cidade sendo vista por todo o estado do Ceará. Eu não digo invejada não, mas copiada. Copiada por todo o estado do Ceará. Todo mundo quer vir empreender aqui. Eu nunca vi no Aracati uma geração de emprego e renda que se encontra aqui na cidade do Aracati. É uma coisa impressionante. Então precisava de um gestor. E o Bismarck falava sempre, eu demorei muito a ser gestor e prefeito de Aracati, mas quando eu for prefeito e gestor de Aracati, eu vou cuidar com carinho do nosso município, vou colocar o Aracati em outro patamar. E o resultado está aí. O resultado está aqui, né? Graças também a esta casa, que alguns vereadores na época deram total apoio à gestão, e eu me incluo nessa responsabilidade de apoiar uma gestão que vinha com a responsabilidade. Graças a Deus que aqui, muitas vezes, isso aqui é uma explicação, às vezes a gente queria ser gestor do município, não por capacidade, mas sim por vaidade. Isso mudou. As pessoas agora estão vendo com outra cabeça, com outra responsabilidade. Então, o prefeito Bismarck Maia, muitas vezes, a gente chegava aqui nesta casa, existia aqui algumas manifestações, mas as pessoas não queriam entender como é que estava a saúde financeira do município. Não queria entender. E o Bismarck aí, o prefeito Bismarck, que eu parabenizo mesmo aí, o nosso líder político, que deu um show de gestão. E eu tenho certeza absoluta que com a prefeita Roberta, que está seguindo os mesmos caminhos e tem a mesma responsabilidade do prefeito Bismarck de colocar o Aracati continuar na linha do progresso e da responsabilidade. Por isso que está aqui o exemplo aqui. O prefeito poderia gastar até 51%, era? 54, 41,82. Que responsabilidade. Em outros tempos, já tinha ultrapassado. E ultrapassado porque a gente só via dizendo aqui, o Aracati está direto no SPC. Desculpa, no CADIM. E hoje a responsabilidade é diferente. Então a gente fica muito feliz. Também tem a participação dos vereadores dessa casa. Tenho certeza que essa nova legislatura também vai ter responsabilidade de fiscalizar, de apoiar e dar continuidade ao desenvolvimento que o Aracati continue tendo. E graças a Deus. Aí eu parabenizo aí, viu, Pedro? Meus parabéns. Você sabe que eu tenho um carinho especial. Pouco tempo que a gente se conhece, mas você sabe o carinho que eu tenho especial. Estou aqui para trabalhar em prol do município, em prol do povo do Aracati como vereador, mas também dar apoio às responsabilidades e cuidar também e dar apoio também à gestão que faz pelo município de Aracati, que o Aracati continue desenvolvendo. Muito obrigado a todos vocês. Um abraço pessoal da CONASP. Dona Mazé, mande um abraço especial lá ao Gustavo, que foi também, viu, Pedro? Um puta secretário mesmo. Desculpa, puta, mas é um puta secretário mesmo de gestão mesmo, com muita responsabilidade. Essa é só minha participação aqui. E podem contar com esse vereador. Acredito que com essa bancada de vereadores aqui, que tem a responsabilidade de deixar o Aracati
e continuar até melhorando a gestão, que é isso que o povo de Aracati merece. Muito obrigado. Bom dia a todos. Quero agradecer aqui a todos que estão presentes, principalmente as autoridades aqui, que deu essa grande explanação para a gente, que a gente se sente feliz quando o município se encontra nessa situação aí, como foi explicado. Quem está de parabéns é o Aracati, é o funcionário que conduz esses trabalhos. Eu entendo que sempre tem que ser assim, da maneira que está sendo. Porque se não tiver um equilíbrio, que nem ele fala aqui sobre o Conselho Fiscal, tudo é destransformado. Não pode continuar da maneira que muita gente pensa que pode fazer o que não é preciso. Então aqui eu quero parabenizar os senhores que fazem parte dessa administração, desse governo. O Pedro, que eu não conhecia, me desculpa, eu não sabia o nome de todos, porque até me ofereceram aqui e eu não quis escrever. Mas eu fico muito grato pelo que eu ouvi aqui e assisti, número por número. Isso é gratificante para mim e acho que para todos que estão aqui na Assembleia dessa Câmara Municipal de Aracati. Então, meus parabéns para a equipe e parabéns para todos que estão ouvindo, porque quem ganha com isso é o próprio município. Muito obrigado. Muito bem. Encerra? Pode ser? Coube a mim aqui fazer os registros finais e os faço com muito entusiasmo, tá? E começo parabenizando os vereadores, né, pela participação brilhante, gostei muito, e agradecendo também a participação da nossa Assembleia e dizer que eu não tenho dúvida de proferir neste momento que a prefeita Roberta fará uma grande administração, porque com o entusiasmo com o qual ela se encontra hoje, com essa energia positiva, com essa vontade, que isso é importante, você ter essa vontade política de resolver as coisas, e com toda a sua equipe, e aqui registra o nome do Pedro Henrique, porque é uma pessoa que vem já dessa área, tem grandes conhecimentos, tem uma vasta experiência, e eu acredito que esse conjunto, prefeita e secretários, vai fazer uma grande administração, vai dar continuidade a isso que vocês falaram aqui, dessa boa administração, e fazendo o melhor. Deus quiser, nós vamos estar aqui novamente, noutra oportunidade, inaugurando novos números e parabenizando o município de Aracati. Muito obrigado, então. Pronto, né? Encerrado.